Estamos em Amarante, estamos aqui nesta zona que representa a região etnográfica dentro do Liminho, falando de etnografia, de cultura, de tradição, nesta terra que é cheia de tradições, Amarante. Temos a viola amarantina, temos os bordados, temos o barro negro de Gondar, temos depois a indústria das tecedeiras de Fridão. Terra dos doces conventuais e dos doces regionais e também terra dos grupos de bombos, dos conhecidos Zé Pereira. Vila-Meá derivou do antigo concelho de Santa Cruz de Ribatâmega. No final da época romana, com o surgimento de um castelo roqueiro aqui bem ao lado, num destes cumes, que na Idade Média vai dar origem às terras de Santa Cruz, que tinham precisamente como este ponto, este castelo, como o ponto central de proteção de todas estas terras envolventes. A partir daí vai evoluir, é normal que a população se vai deslocar também para as terras mais férteis do Vale do Odres e do Vale do Tâmega, e é a partir do Vale do Odres que vai desenvolver o núcleo urbano, para aproveitar também as melhores terras, as terras mais férteis. Também do ponto de vista cultural, estas terras de Santa Cruz e dos tempos mais atuais, na contemporaneidade, vão ser berço quer de Amadou Cardoso, quer da Cássio Lino e também da Agostina Bessa Luís e tantos outros. Tocam todos à paixão, os sinos de São Gonçalo, tocam todos à paixão. Tocam todos à paixão, o pequeno toca ao vira, o grande toca ao malhão. Em 62 começaram as recolhas e a recolher o que eram os usos, os cantares, os costumes das gentes de Vila-Meá e pronto, quando se fala em Vila-Meá também naquelas freguesias envolventes. O folclore é consequência disso mesmo, das recolhas, não é? Vila-Meá tem a sua tradição muito inclinada para a região do Baixo Minho. Quer no vestir, quer no falar, quer também nas próprias tradições, no próprio artesanato, em contrapartida à margem esquerda do Tâmega, com um peso muito mais transmontano. Tocam todos à paixão. António de Sousa Leite, que foi o fundador do grupo do folclore em Vila-Meá, dos dois grupos que existem atualmente, foi o primeiro responsável neste concelho de Amarante por começar a recolher o que era cantares, danças, trajes e portanto o Sr. António de Sousa Leite, com base nisso tudo, criou o grupo de folclore que hoje existe. Começou a nível da brincadeira por aí, porque fomos ali à festa de Real e o Sr. Leite pensou em fazer um grupinho para irmos levar as prendas. Nesse cortejo de oferendas, fizeram uma coisa semelhante, diríamos, a uma marcha, onde vários pares de rapazes e raparigas cantavam e dançavam, e isso meteu na cabeça das pessoas a ideia de que era bonito, então, também termos um grupo de folclore. E pronto, e começou daí, as pessoas gostaram, nós também gostámos, e então resolveu-se no fim das festas, reunir tudo outra vez por aí. O Sr. António de Sousa Leite lembrou-se então de se organizar um grupo de folclore. Pedro Homem de Melo apareceu por aí também, ele dizia que nós tínhamos uma genica que era terrível. Em 1963 foi apresentado no Centro Cívico Raimundo Magalhães, apadrinhado pelo Rancho Regional de Paredes. Mas depois, passados uns anos, devido a algumas divergências, houve uma separação. Como o Sr. António de Sousa Leite tinha as recolhas todas com ele, não é? E também aquele, digamos, entusiasmo e aquele amor ao folclore. E em 1977, no dia 19 de novembro, fundou o Grupo Folclore Santa Cruz de Vila-Meá, que nós agora representamos. Mas
As recolhas são de 62. As recolhas foram feitas em Travanca, em Banho, em Carvalhosa e creio que houve uma que foi em Castelões. De resto, até de Real e Oliveira. Fazia o circuito por aí para recolher informações, como é que se dançava isto, como é que era assim, como é que era assim. Foram os próprios que deram as informações que nos mostraram como se fazia a dança. E ele ia juntando as ideias que recolhia e as dele também, e então iam-se formando. Relativamente aos trajes, se recuarmos mais para trás, finais do século XIX, o traje tinha muita particularidade de região para região e isso é que identifica muitas vezes uma determinada região. Existiam os trajes do campo, do dia-a-dia, de cote, como o povo lhe chamava, não é? Que normalmente eram trajes mais simples. Os trajes não podem ser, digamos, muito espalhafatosos, porque as pessoas na altura tinham poucas posses. O povo vestia da terra, era de linho e de lã, daquilo que tinham. Os rapazes arranjavam as calcinhas que tinham e uma camisa e o colete, uns tinham, pegavam-no dos pais, outros pegavam-no dos irmãos. Por norma com um chapéu de palha ou com aquilo que a gente chama uma gorra. O traje de trabalho normalmente é acompanhado da ferramenta usada para esse efeito, não é? O traje de domingar, esse já é uma roupinha mais lavada. Camisa de linho, que podia ser bordada ou não. Muitas das vezes até tinha aqui o nome ou as iniciais digamos, do nome. Um chapéu bom, um chapéu de aba larga, preto, um chapéu daqueles mesmo a marcar a região a que representamos. As mulheres normalmente sempre mais tapadas. A mulher andava sempre, normalmente até com 2 lenços, por uma questão até de pudor. 2 lenços, a saia comprida, saiote, o bental, o saiote e uma camisinha branca. E depois quase sempre a proteção na cabeça de um lenço e ainda, se tivesse muito calor, um chapéu de palha por cima. E uns choquinhos nos pés, era o traje de trabalho. No princípio do folclore, as raparigas usavam trajes que ou eram emprestados pelas lavradeiras daqui ou que os alugavam, que havia algumas mulheres que não emprestavam, alugavam. O traje de ex-libris desta terra, que era o traje que representava Amarante e todo o concelho, aquilo que nós chamamos hoje o traje à lavradeira. À lavradeira, não lavradeira de andar a cotio, mas era o traje da lavradeira de dia de pompa e circunstância, que vestia os seus lenços franjados, por norma vermelhos, com os seus frocos, os cordões ao peito, o seu colar de contas, as arrecadas, se fosse solteira, o lenço dos namorados, não é? Normalmente também, se fosse para a romaria, fazia-se acompanhar por uma condensa. Esse traje é o traje que podemos dizer que é o cartão de identidade daqui desta gente, é o traje à lavradeira. Aliás, no Museu Dr. Gonçalo Sampaio, de Braga, temos lá o traje de Amarante bem representado. A dança que é o ex-libris de Amarante é a chula. A chula de Amarante
neste caso Vila Meã, a chula de Santa Cruz. Chula, foi logo no princípio que nós começámos com a chula, não é? A chula foi uma das primeiras que a gente teve. E eu posso dizer que há 3 versões da chula. Portanto, nós temos a chula de Carvalho de Rei, depois temos a chula de Santa Cruz e depois temos aquilo que também é uma chula e que é conhecida também pelas colunas. As colunas era uma dança muito difícil que a gente tinha para dançar e nem toda a gente a sabia dançar. Quando falamos da chula, também falamos depois do malhão, e Amarante com a particularidade do malhão velho. Sabemos que era chamado malhão velho aquele malhão que por norma era tocado só por instrumentos de cordas, viola amarantina, braguesa, violão e cavaquinho e pronto. Um instrumento que era muito usual e característico por toda esta região era a rabeca chuleira. Depois falamos no verdegar, viras. A vareira das palmas. Portanto, estamos a falar em muitas danças de folclore, mas de facto estas duas marcam e identificam esta região. Muito bello. Está feito? Sei de logo. Muito bello. Sei de logo, sim. Está feito, não está? Berrei agora com o berrei.